A Record teve acesso à gravação de parte do interrogatório de Michael Salles dos Santos, que confessou o assassinato de Vitória, de 17 anos. Assista agora, ele conta todos os detalhes desse crime. Em 2 vídeos que teriam sido gravados na noite em que Michael confessou o crime à polícia, Michael aparece de costas, respondendo às perguntas da equipe da delegacia de Cajamar, responsável pela investigação da morte de Vitória. Nesse trecho, os investigadores mostram a imagem do corpo de Vitória e perguntam se foi assim que ele a deixou na mata. Michael nega. Você deixou ela assim? Não. Você desconfia de alguém que pode ter ido lá mexendo no corpo? Não sei. Porque quando eu deixei, ela ficou enterrada. O laudo do IML revelou que a vítima estava sem cabelo. Quando questionado sobre isso, Michael diz não saber o que aconteceu. Quando eu fiquei sabendo desse negócio do cabelo, eu também fiquei algumas vezes. Também não entendi. Eu até falei isso para o advogado também. Bom. Aí ele falou para mim, hoje ele falou para mim assim que saiu a necrópsia, que falou assim que o cabelo não foi raspado. Houve a decomposição mesmo. Ou tipo, a decomposição dele foi amolecido a pele, aí o que tirou apenas arrastou e saiu. O delegado também questiona a possibilidade de participação de outras pessoas, que no início da investigação tinham sido apontadas como suspeitas. Aquele povo que todo que passou lá, que a gente ouviu, o Gustavo, os Daniéis, não tem nada com essa história. Em outro trecho, ele responde sobre a motivação do crime. Diz que tinha medo de perder a esposa caso ela descobrisse o suposto relacionamento dele com Vitória. Por que você se preocupava? De perder a esposa. Durante a semana, a defesa de Michael questionou a legalidade do interrogatório. Alegou que o suspeito foi ouvido sem a presença dos seus advogados e que não sabia o que estava assinando. Os advogados disseram ainda que Michael estava sofrendo uma pressão psicológica na prisão. O medo na prisão é relatado pelo próprio Michael, que em um trecho do vídeo diz ter sido ameaçado. Alguém te ameaçou? preso, as pessoas lá fora. Logo depois da confissão, Michael foi transferido para o Centro de Detenção Provisória em Guarulhos, onde permanece preso. O habeas corpus pedido pela defesa foi negado e agora os advogados tentam revogar a prisão temporária dele. Vitória desapareceu no fim de fevereiro, depois de sair do trabalho em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Dias depois, o corpo foi encontrado em uma área de vegetação. No carro de Michael, os peritos identificaram vestígios de sangue. Exames ainda devem apontar se esse sangue é de Vitória. O advogado da família pede uma reconstituição do crime para esclarecer pontos que ainda causam dúvidas na investigação. E nessa reconstituição, nós podemos ter algumas questões que podem levar, sim, à participação de uma outra pessoa. E é isso que a polícia também quer saber. A gente acompanhou juntos, então, fragmentando aqui para você e pensando com você também, a linha de raciocínio do Michael é o seguinte: a cabeça não estava raspada, isso aconteceu com o tempo, né? A polícia achou o corpo da jovem depois dela ter sido morta, alguns dias depois. A polícia vai debruçar sobre essas informações para tentar entender também os próximos passos. Porque assim como eu sei que você já se perguntou, o caso está resolvido? Será que a polícia pôs um ponto final diante dessa confissão que a gente acompanhou do Michael? Como é que está essa história, Henrique? Conta pra gente, por favor. Olha só, Fabi, bom dia mais uma vez para você, para quem está em casa acompanhando a gente. A polícia não deu o caso como encerrado ainda, porque eles estão aguardando a divulgação dos laudos da perícia técnica. São laudos que levam um certo tempo para ficarem prontos, porque as amostras de DNA, elas são colocadas em um material para fazer a chamada cultura, ou seja, eles colocam nesse tipo de reagente e esperam a resposta que esse reagente vai trazer, para poder apontar se essas amostras de DNA pertenciam a Vitória, a Michael. Tudo isso leva um certo tempo. Esse caso ganha um novo desdobramento com essa confissão, com a transferência de Michael, que saiu aqui da delegacia de Cajamar e foi encaminhado para uma detenção provisória em Guarulhos. Essa transferência foi por uma questão de segurança e, segundo a polícia, até para evitar novas interferências no inquérito. A família de Vitória não acredita que ele agiu sozinho, diz que faltam elementos para explicar toda essa dinâmica do crime. Esta semana a gente conseguiu divulgar a imagem de um caminhão que ficou ali iluminando um campo de futebol, onde Michael disse ter descartado a faca usada no crime e também as roupas de Vitória que ele tinha queimado em casa pouco depois de ter matado a jovem. Essa faca não foi localizada ainda, ele disse que jogou em um córrego
Ela pode ser fundamental também para o andamento dessa investigação, por isso ainda é difícil dizer que esse caso está concluído, embora já exista uma confissão assinada pelo principal suspeito, que permanece preso. Por um lado, a Polícia Civil acredita que ele agiu sozinho, traz essa confissão como algo oficial, mas por outro, o advogado que defende Michael contesta essa confissão e pede, inclusive, que ela seja anulada. A grande questão agora é, a polícia vai atender esse pedido da família para realizar a reconstituição? Até então, o delegado se mantém firme e se recusa em atender esse pedido. A família de Vitória, juntamente com os advogados, pretendem acionar a justiça para solicitar que o juiz determine a reconstituição do caso. E essa pode ser a peça que falta, meninas, para resolver esse caso. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Henrique. Obrigada. Tem toda a razão, é exatamente isso. A gente trouxe para você, dia a dia, a formação desse quebra-cabeça. Você acompanhou todos os detalhes aqui na Record da investigação e agora desse que, segundo o delegado, seria o ponto final da história. Mas não, o advogado quer mais. Ele quer a reconstituição. Contar para você que já foram 20 dias aí do assassinato da Vitória, muita investigação, muitos elementos. E olha, a conclusão parecia estar muito perto de acontecer. Só que agora tem um novo capítulo, né? Sim, a polícia considera a possibilidade de Michael ter recebido a ajuda de um comparsa na morte da adolescente. Uma imagem que pode provocar uma reviravolta na investigação. Cajamar, Grande São Paulo. Um caminhão flagrado parado perto da casa de Michael no mesmo dia e próximo ao horário em que Vitória pode ter sido assassinada. O caminhão estava estacionado com os faróis voltados para a mata. A iluminação pode ter facilitado o acesso à trilha. Cerca de 30 minutos antes, Vitória fez uma publicação numa rede social. Ela revelou que estava saindo do trabalho. Buscas foram feitas nessa região quando Vitória ainda estava desaparecida. Esse local ele foi vistoriado, essa região ela foi vistoriada, inclusive a Polícia Civil fez diligências em alguns locais próximo de onde esse caminhão está apontando. Ele tem um campo de futebol, eles chamam Campinho do Pononduva. A polícia, que chegou a cravar que Michael agiu sozinho no assassinato da adolescente, agora levanta outras possibilidades. Será que Michael teve a ajuda de outra pessoa? Os pais de Vitória têm certeza de que Michael teve um comparsa. Não tem condições de uma pessoa sozinho fazer tudo isso. Colocar o corpo lá, do jeito que é lá, tem cerca, tem tudo. Ali, como é que ele ia fazer sozinho? Michael foi preso no dia 8 de março, 3 dias depois do corpo de Vitória ter sido achado. Desde a expedição do mandado de prisão temporária, Michael negava qualquer participação no crime. Ele sempre diz que não tem qualquer participação no que ocorreu com a Vitória. Mas a confissão assinada por Michael durante a madrugada na delegacia de Cajamar fez com que os advogados mudassem a estratégia de defesa. O interrogatório foi nulo na calada da noite. Por que a transferência? Porque ele está sendo agredido aqui. Flávio Birajara disse na ligação que Michael não confessou o assassinato de Vitória. Ele alega não ter assumido por vontade própria, tá? Na verdade, até onde ele tem conhecimento, porque a defesa não teve presente no ato, e a defesa ainda vai levantar se esse ato ele foi legal ou não, ele alega que ele só assinou os papéis que deram para ele assinar, que ele não aceitou se pronunciar em momento algum. Michael foi transferido da delegacia de Cajamar para o Centro de Detenção Provisória em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A defesa dele diz que fez o pedido depois de constatar que o suspeito estava sofrendo maus tratos. Está sofrendo pressão psicológica aqui e agora com a transferência dele a gente vai amenizar isso. Mas a polícia afirma que a transferência atendeu a um pedido do delegado que investiga a morte de Vitória para evitar interferências no inquérito. Os advogados de Michael entraram com um pedido de habeas corpus, alegando que Michael não reconhece a confissão e também assinou os documentos sob pressão.
A liminar foi negada, mas ainda será analisada por um desembargador do Tribunal de Justiça. Anteriormente, o Ministério Público já havia emitido uma nota afirmando que Michael não sofreu nenhum tipo de agressão ou tortura. E um promotor esteve com ele na carceragem e não relatou nenhum tipo de maus-tratos. Para este especialista em direito criminal, a liminar foi negada por não haver ainda uma apuração e provas concretas sobre um suposto abuso de autoridade. Inicialmente, o que foi negado foi o pedido liminar do habeas corpus, que é um adiantamento dos efeitos do julgamento em si. Então, esse habeas corpus ainda será levado ao julgamento pelos desembargadores, que irão analisar de maneira mais aprofundada a necessidade e a viabilidade da prisão e do que a defesa mais requereu ali como anulação. A polícia afirma que Michael quis, por vontade própria, confessar e que agiu dentro da lei. Quando chegaram os advogados, eles pediram para que o réu não falasse nada. O que aconteceu? O doutor perguntou para o acusado, ele falou, não, eu quero confessar. E os advogados não queriam que ele confessasse. Nesse impasse, eles foram embora da delegacia, não quiseram participar, e o doutor usou o artigo do Código de Processo Penal que proíbe que o defensor abandone o processo sem justa causa, mas não pode impedir o réu de confessar. E ele utilizou o Código de Processo Penal, chamou um outro advogado de Cajamar, advogados que participaram do interrogatório e da confissão. Mas, caso os advogados de Michael consigam provar que houve irregularidades, a confissão dele pode ser anulada. Para demonstrado em uma investigação, que é a cabal apuração, que essa contratação ela se deu de alguma maneira conforme viciada, ali mediante coação, sim, temos a possibilidade de anulação dessa confissão e ainda causa estranheza porque o ato ocorreu de madrugada e sem a presença dos advogados oficiais, conforme alega o próprio investigado. A defesa de Michael também tenta um relaxamento na prisão, mesmo com a investigação reunindo elementos que colocam Michael na cena do crime. Prisão ilegal, para termos técnicos legais, ela ocorre quando feita fora das hipóteses legais. Essa questão da confissão, que é uma questão posterior à prisão dele já ter sido realizada e decretada nos moldes da lei pela autoridade, ela não nos parece uma questão, uma prisão ilegal. A investigação, que parecia estar próxima a uma conclusão com a prisão de Michael, ganha agora novos detalhes e o caso segue cheio de mistérios. É um negócio que você fica, sabe, angustiado, com raiva, com tudo. Só quem é pai e quem é mãe sabe o que é passar essa dor todinha. Pois é, e ainda tem muitas perguntas a serem respondidas. A gente vai rever agora os detalhes do depoimento do Michael. O que chama atenção nesse trecho é que ele diz que não cortou o cabelo de Vitória. Quando eu fiquei sabendo desse negócio do cabelo, eu também fiz algumas vezes. Também não entendi. Eu até falei isso com o advogado também. Bom. Aí ele falou pra mim, hoje ele falou pra mim assim que saiu a necrópsia, que falou assim que o cabelo não foi raspado. Houve a decomposição mesmo. Ou tipo, a decomposição dele foi amolecido a pele, aí o que tirou apenas arrastou e saiu a... Neste outro trecho que a gente acompanha agora, Michael diz que agiu sozinho. Aquele povo todo que passou lá, que a gente ouviu, o Gustavo, os Daniéis, não tem nada com essa história. Vou te chamar a acompanhar, a gente está desmembrando justamente para te chamar a atenção nos pontos mais fortes dessa confissão do Michael. Ele falou que a motivação do crime foi justamente o medo da esposa descobrir. Por que você se preocupava? De perder a esposa.
Você deve ter percebido que alguns pontos não fecham, né? A narrativa e o que foi apurado pela polícia. Bom, os advogados de defesa de Michael dizem que ele foi coagido a responder às perguntas e fazer essa confissão. Ele teria sido ameaçado. O suspeito, em depoimento, no entanto, negou que os policiais tivessem feito isso. Mas ele disse que foi sim ameaçado por outras pessoas. Alguém te ameaçou? Preso? As pessoas lá fora?